Você recebe a estranha missão de arruinar completamente o seu ano. Bom, eu sei que no primeiro momento parece meio estranho pensar desse jeito, mas eu já tenho algumas etapas a serem cumpridas nesse roteiro. Caso alguém chegasse para mim e dissesse que eu teria que arruinar o meu ano, eu seguiria alguns passos bem específicos para realizar essa tarefa. Bom, em um primeiro momento eu deixaria completamente de lado qualquer cuidado com a minha postura corporal. A postura corporal é uma das linguagens mais importantes que temos como seres humanos. E não é uma linguagem verbal, pelo contrário, é uma linguagem não verbal. O que significa na prática é que a forma como pensamos, como agimos, como nos relacionamos com outras pessoas está totalmente ligada à forma que nos expressamos corporalmente. E voltando ao desafio inicial do vídeo, eu passaria a descuidar totalmente da minha postura. As minhas costas estariam sempre contraídas para baixo, os meus ombros estariam sempre para dentro, como se fosse alguém que quisesse esconder algo ou que precisasse de qualquer tipo de ajuda. E um dos pilares mais importantes da comunicação não verbal e da nossa postura são os olhares. Sim, pode não parecer para você, mas a maioria das pessoas não mantém qualquer tipo de contato visual real. Às vezes passamos a vida inteira sem nem olhar no rosto da pessoa que nos atende na padaria, no mercado, na academia ou até nossos colegas de trabalho. É como se a gente sempre tivesse com algum tipo de vergonha interna, tentando esconder algo ou com medo de qualquer coisa que viéssemos a falar pudesse assustar ou causar estranheza para o outro. O não contato visual começaria a trazer estranheza para qualquer ambiente que a gente viesse a frequentar. É como se as pessoas não pudessem nem de fato nos respeitar completamente, saber quem somos, se a gente não pudesse ter no mínimo a simples, mas ao mesmo tempo complexa atitude de olhar nos olhos. É através dos olhares que nós humanos conseguimos nos conectar entre nós. Nós passamos a administrar melhor nossa confiança, a certeza daquilo que estamos falando e trazer também confiança para a pessoa que está do outro lado. Em um segundo momento da minha missão, eu passaria a me comparar completamente com os outros. Eu veria qualquer tipo de publicação na rede social e passaria a imaginar por que eu não estou tendo aquela vida, por que eu não moro naquela casa, por que eu não dirijo aquele carro, ou por que eu não tenho aquele relacionamento tão perfeito que eu vejo nas redes sociais, ou nos meus ciclos de amigos mesmo. É como se eu quisesse usar uma régua de comparação exatamente igual para as coisas que aconteceram na minha vida e as coisas que aconteceram na vida dos outros. E ao cogitar isso, eu começo a criar cenários totalmente destrutivos. Eu passo a perguntar por que só o outro pode ser feliz, por que só o outro pode ter a sua casa dos sonhos, o seu casamento dos sonhos e eu não. E a gente esquece de um detalhe muito importante nisso. Cada um de nós vive realidades diferentes. Nós tivemos cenários, ambientes de ensino, de aprendizado, de convivência social, totalmente diferentes uns dos outros. E mesmo assim vamos ter cenários totalmente diferentes entre nós. Todas essas comparações com outras pessoas que tiveram cenários e realidades totalmente diferentes dos meus me trariam aquela estranha sensação de que eu estou sempre atrasado, de que o progresso na vida dos outros é algo certo e na minha vida vai ser sempre uma dúvida. É como se eu chegasse numa estação de trem e o trem tivesse acabado de partir e eu não saberia a hora do próximo. E por fim, na minha estranha missão de arruinar o meu ano, eu começaria cada vez mais a tirar o meu foco das coisas realmente importantes para a minha vida. Eu passaria a me afundar em todo tipo de distração que fosse possível. Pegaria meu celular, a minha televisão e passaria horas e horas assistindo e consumindo informações que nem realmente são importantes para mim. É como se eu já soubesse o que deva ser feito para eu chegar naquele meu eu ideal, mas mesmo assim optasse por ficar mexendo eternamente nas minhas redes sociais e não desse nenhuma oportunidade a, de fato, focar no que deve ser focado. As telas, as distrações, as conversas vazias passariam a tomar a maior parte do meu tempo. O tempo, que é esse componente tão escasso e tão importante que rege as nossas vidas, passaria a ser consumido por informações desnecessárias, por entretenimento barato, por dopamina fácil. E ao não priorizar o que de fato deve ser feito, é como se eu tivesse no meu horizonte dois caminhos, e eu sei qual de fato é o caminho correto. Mas mesmo assim eu optasse, consciente ou inconscientemente, escolher o caminho errado. O caminho que não me traria nenhum tipo de fruto, nenhuma recompensa para o que de fato eu quero na minha vida. Não me faria ser uma pessoa melhor. Pelo contrário, me atrasaria, me deixaria cada vez mais distante das minhas metas, dos meus objetivos. É como se
Cada vez que eu resolvesse ficar mexendo no meu celular por horas e horas, cada vez que eu escolhesse entrar em conversas vazias, que não me levassem a lugar nenhum, eu desse as costas para a versão de mim mesmo que eu quero me tornar. Bom, uma coisa eu garanto para você. Se você seguir esses passos, você com certeza vai ter o seu ano totalmente arruinado. Você vai se tornar uma pessoa sem confiança sobre você mesmo, a sua linguagem corporal vai estar totalmente afetada e as outras pessoas também não vão ver nenhuma percepção de confiança, de valor ou de algo que você realmente possa agregar. Você passará a se fechar cada vez mais no seu mundo e demonstrará isso na sua postura corporal. Você não poderá nem sustentar o que de fato você tem como convicção, porque ao falar você nem olha nos olhos da outra pessoa. Todas as suas comparações com a vida de outras pessoas, especialmente nas redes sociais, que temos tudo tão editado e parecendo tão perfeito, não vão te levar a lugar nenhum também. Você vai sempre se questionar de por que está sempre atrasado, por que os outros estão tendo tudo aquilo que sonharam e você não. É como se você tivesse na sua mente que você é um eterno injustiçado, enquanto os outros conseguem adquirir tudo aquilo que eles desejam. E ao se entregar à falta de foco e às distrações, você vai começar a entender que 1% a cada dia vai começar a dizer a si mesmo, seja de forma consciente ou não, que os seus objetivos não são de fato seus objetivos. É como se, por mais que você soubesse o que deve ser feito, a casa que você sonha em morar, o carro que você sonha em dirigir, a profissão que você sonha em ter, os amigos e a namorada ou o namorado que você quer ter do lado, é como se tudo isso não valesse de fato na prática. Porque cada vez que você toma uma escolha de não priorizar o seu tempo a construir a pessoa que você quer ser, você se afasta desses objetivos. Siga esses passos e você já terá um ano fadado ao fracasso. Eu sei que na prática, de forma consciente, ninguém de fato quer ter um ano fracassado, ninguém quer arruinar o seu ano. Mas muitas vezes a gente passa por etapas da nossa vida que a gente nem percebe. É como se a gente estivesse sempre num piloto automático. E cada vez que você põe luz ao problema, cada vez que você traz a consciência, cada um desses hábitos negativos, dessa forma de pensar que você sabe no fim das contas que não está correta, você começa a olhar para o problema. Você começa a entender que o problema ele pode ser de fato solucionado e que não é algo que vai estar sempre no fundo da sua mente, mas que essa mudança só depende de você. E eu não sei se ao ouvir isso você vai ficar mais disposto, mais feliz, mais motivado ou mais preocupado. Mas caso fique mais preocupado, você deve repensar completamente as suas atitudes. Comece a ser aquilo que você deve ser, pela sua postura corporal, pela forma que você foca na sua vida e deixa de lado as opiniões que você sabe que não vão te levar a lugar nenhum dos outros e deixe de lado qualquer tipo de distração que te afaste dos seus objetivos. Conforme você vai fazendo isso, a cada renúncia, a cada dia que passa, você fica mais perto de se tornar o seu eu ideal. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Se possível, curtam o vídeo, comentem aqui embaixo também. E se inscrevam no canal, vai ajudar bastante o canal a crescer e eu conto com vocês para essa missão. Grande abraço.